Fala galera, tudo bem? Olha só, na última aula a gente viu um pouco sobre geomorfologia, né? A gente entendeu que geomorfologia, então, é a área da geografia, a disciplina da geografia que estuda a dinâmica das formas de relevo terrestre, ou seja, a forma como, a maneira como as formas de relevo elas vão se modificando ao longo da história geológica, né? A gente viu na última aula também que há agentes internos, também chamados de endógenos, que são aqueles que modelam o relevo também, mas que são impulsionados pela energia contida dentro do nosso planeta. E a gente viu também que existem agentes externos, também chamados de exógenos, que são aqueles que atuam na modelação do relevo na parte externa também, transformando esse relevo de determinada forma. Esses elementos externos ou exógenos, eles são o intemperismo, né? O intemperismo físico e o intemperismo químico. E a gente viu que esse intemperismo ele faz, então, a modificação do relevo, né? Ele vai agir a partir desse intemperismo físico e ou químico, ele vai acabar transportando o material que é decomposto ou que é erodido a partir então desse intemperismo e se transporta para outro lugar e vai sedimentar em outro espaço. E isso vai modelando, portanto, o relevo dos diferentes espaços do mundo. Beleza? E na aula de hoje a gente vai ver um pouco, vai começar a ver um pouco sobre o relevo brasileiro, tá? Vou fazer aqui duas diferenciações do que seriam as estruturas e as formas de relevo no Brasil e dois tipos de classificação do relevo, estudando dois estudiosos, colocando aqui dois estudiosos brasileiros que se propuseram então a classificar o relevo no Brasil. Tá? É importante a gente entender, porque é importante a gente entender o que seria um planalto, o que seria a planície, o que seriam essas formas de relevo, e é importante para a gente entender como as atividades econômicas, como as cidades acabaram ocupando determinados espaços, né? Porque a gente tem ocupação de determinados espaços, por exemplo, em áreas montanhosas ou ocupação de espaço em áreas de planície, né? Para a gente entender, então, a forma como os seres humanos eles vão se localizar no espaço, é importante a gente entender também essas formas de relevo, beleza? Então vamos tentar entender um pouco sobre as formas de relevo no Brasil, a classificação então do relevo brasileiro, ou as diferentes classificações do relevo brasileiro. Bom, o território brasileiro, então, ele possui uma grande diversidade de formas e estruturas de relevo. No Brasil, a gente tem serras, a gente tem escarpas, a gente tem os chamados planaltos, a gente tem planícies, a gente tem depressões, que são áreas mais baixas, a gente tem as chapadas, né, tão famosas no território brasileiro, como Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, das Mesas. A gente tem os tabuleiros, as cuestas e muitas outras formas de relevo. Tá? E é importante, antes de tudo, a gente entender o que seria uma estrutura e o que seria a forma do relevo. Né? Como é que a gente vai entender, então, o que seria a estrutura do relevo brasileiro e como ele se forma e as formas que vão ser as formas atuais do relevo que a gente vai encontrar no nosso território. Vamos tentar entender um pouco, começar a entender, entrar nesse universo então para o entendimento das formas e da estrutura de relevo. Bom, o professor Jurandir Rossi ele traz algumas definições importantes para a gente sobre essa diferença entre as estruturas e as formas do relevo brasileiro. Tá? O professor Jurandir Rossi é um professor da USP que fala um pouco sobre questões também de geomorfológica. Tá? E ele diz que o território brasileiro ele é formado por estruturas geológicas muito antigas, bastante antigas, tá? Com exceção das bacias sedimentares, que são áreas mais baixas, de bacias hidrográficas, por exemplo, como a bacia sedimentar do Planalto, Mato Grossense, e a parte ocidental, principalmente da bacia amazônica, e alguns trechos do litoral, tanto do Nordeste e do Sul, que são mais recentes do ponto de vista geológico, tá? Que são dos períodos chamados terciário e quaternário, naquele tempo geológico que a gente viu nas aulas anteriores. Então, são formações recentes, tá? Essas áreas, mas a maior parte das estruturas geológicas do Brasil, do território brasileiro, são bastante antigas, ou seja, essas estruturas, essas áreas se formaram há muito tempo.
tá? Elas têm uma formação muito antiga, tá? Que vão datar de idades geológicas lá do Paleozoico, do Mesozoico, para as grandes bacias sedimentares e do pré-cambriano para os terrenos que são cristalinos. Isso, né, a gente não precisa lembrar exatamente desses nomes, mas a gente precisa saber que essas idades geológicas são bastante antigas, tá? Ou seja, a formação da estrutura que tem aqui o nosso território brasileiro é uma formação bastante antiga. Obviamente que a gente tem exceções, como eu falei, da bacia amazônica, da bacia do Pantanal, né, da bacia sedimentar dessas áreas do litoral, algumas áreas do litoral do Nordeste e do Sul que são mais recentes do ponto de vista geológico, né? Então, ó, no território brasileiro, as estruturas e as formações litológicas, elas são bastante antigas, é o que a gente acabou de falar, tá? Mas as formas de relevo são recentes. O que significa isso, tá? Essas formas de relevo, a estrutura geológica, ela é muito antiga, mas as formas de relevo, elas são recentes porque elas vão ser produzidas aí pelos desgastes erosivos, ou seja, pelo intemperismo que eu falei na aula anterior, os desgastes de erosão que sempre ocorre e continuam ocorrendo aqui no território brasileiro, tá? E são permanentemente modificadas. Então, essas formas de relevo estão sendo permanentemente modificadas, sendo que o professor Jurandir Rossi está colocando aqui como reafeiçoadas, ou seja, uma mudança de forma. Tá? Então, desse modo, as formas grandes e pequenas do relevo brasileiro têm um mecanismo genético, né? Ou seja, uma área que é a estrutura de formação bem antigo, e do outro a gente vai ter processos acontecendo de formas mais recentes do tempo geológico. Tá? Associados também à movimentação das placas tectônicas, bem nas bordas dessa região que tem o território brasileiro. Então, a gente vai ter esse desgaste erosivo que vai estar acontecendo aí em função dos climas anteriores que tivemos no território brasileiro, a partir dessas modificações, então, das placas tectônicas que a gente já discutiu, né? E a grande parte dessa rocha estrutura do relevo, ela é há muito tempo, é anterior então à configuração do continente sul-americano. Então ela se formou há muito tempo, principalmente a partir da orogênese andina. O que é isso? A formação, a orogênese, lembra que é a gênese das montanhas. Então a orogênese andina é a formação, portanto, das montanhas dos Andes, da Cordilheira dos Andes. Tá? Então a gente vai ter todos esses processos geológicos que aconteceram há muito tempo, eles vão permitir que a gente tenha esse relevo no Brasil hoje. Tá? E, ao longo do tempo, as formas vão sendo reafeiçoadas, ou seja, mudando de formas a partir da erosão, a partir do intemperismo químico, a partir do desgaste então erosivo dos climas, a partir da quantidade de chuvas que tem no território, e ela vai modificar essas formas. Tá? Então, ó, só para a gente entender de novo, a gente tem as estruturas que são formadas há muito tempo no Brasil, são estruturas muito antigas, tá? Não são recentes, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, que é muito mais recente, a gente já discutiu isso. No Brasil a gente tem formas mais antigas, mas ao mesmo tempo, estruturas mais antigas, perdão, mas ao mesmo tempo as formas elas são mais novas, tá? Porque elas estão sendo formadas aí a partir do desgaste, da erosão desses espaços, beleza? Bom, então há muito tempo, já tem um tempo que vários pesquisadores vão se envolver e vão tentar classificar o relevo no Brasil, vão ter que tentar fazer uma classificação desse relevo. Tá? Vários outros pesquisadores fizeram, mas tentaram, na verdade, tentar fazer uma classificação interessante, que tivesse um critério importante, mas só na década de 40 que vai ser criada a primeira classificação dos compartimentos do relevo brasileiro, e ela vai ser considerada mais coerente até aquela época. Tá? Ela vai ser elaborada por um dos principais professores do Departamento de Geografia da USP, da Universidade de São Paulo, que era o professor geógrafo e geomorfólogo Haroldo de Azevedo, tá? Que viveu entre 1910 e 1974. Tá? E ele considerou, para definir então o relevo brasileiro, as chamadas cotas altimétricas. O que é uma cota altimétrica? É um número que exprime a altitude de um ponto em relação ao nível do mar
ou utilizando uma outra referência, né? Geralmente se utiliza então o nível do mar, então aquela questão do altitude, tá? Mas a cota altimétrica aqui ela pode envolver outra superfície de referência, um outro espaço de referência, enfim, tá? Mas ele vai classificar então pelas cotas altimétricas e a partir desse critério ele vai definir que o Brasil tem planaltos, tá? Como terrenos levemente acidentados com mais de 200 metros de altitude, tá? Então, e aí a altitude é em relação ao nível do mar. As áreas de planaltos, então, para o professor Haroldo de Azevedo, são áreas de com maiores de 200 metros de altitude, tá? E ele vai definir que o Brasil também tem planícies, que são áreas superfície planas, tá? Também, né, no caso, mais planas aqui, superfícies planas, com altitudes inferiores a 200 metros. Então, verifica aqui que o Haroldo de Azevedo coloca que o Brasil tem planaltos, que são áreas com mais de 200 metros de altitude, e áreas de planície com altitudes inferiores a 200 metros. Tá? Então, essa classificação vai dividir o Brasil em 7 unidades de relevo, tá? Com os planaltos vão ocupar 59% do território e as planícies, as áreas mais baixas, então, com 41% do território. Tá? E aí a gente pode observar aqui como ele vai classificar nessas cotas altimétricas e metros. Aqui, ó. A gente vai ter terras baixas de 0 a 100 metros de altitude, né? Isso vai corresponder a 41 aqui por cento. Ou seja, são áreas de planícies, né, que ele está chamando aqui também de terras baixas, e terras altas, acima de 200 metros de altitude, tá, que corresponde aí a 58%. E as áreas culminantes, que são áreas bem mais altas, né, são pontos mais altos no Brasil, acima então de 1.200 metros de altitude, tá bom? Que é muito pouco, né? A gente tem aqui áreas culminantes bem pequenas dentro do nosso território, tá? A maior parte, então, de terras altas, de 200 até 1.200 metros, ele está chamando isso aqui de planaltos, portanto, né? E as terras baixas, que ele está chamando de áreas de planície, que são 41% do território, que estão aí entre 0 e 100 ou de 101 a 200 metros de altitude, beleza? Então vejam que o professor Haroldo de Azevedo está classificando o relevo brasileiro, então, aqui a partir das chamadas cotas altimétricas, beleza? Bom, e aí em 1958 a gente vai ter um outro geógrafo muito importante, o professor Aziz Absaber, também professor aí do Departamento de Geografia da USP, ele vai publicar um trabalho propondo algumas alterações nos critérios de definição dos compartimentos do relevo, ou seja, diferenciando um pouco do que o professor Haroldo de Azevedo tinha proposto lá em 1940. Então, em 1958, o professor Aziz Absaber vai ter outras características, vai trazer outras características para demonstrar esses outros, essa classificação de forma de relevo, melhor dizendo, tá? Então, a partir do trabalho do professor Absaber, a gente vai considerar as seguintes definições, tá? Planalto, ele vai dizer que é a área em que processos de erosão superam os de sedimentação. Lembra que eu falei na aula anterior? Se alguém não lembra, vamos resgatar lá a aula anterior depois, tá? O planalto, ele está dizendo, então, são áreas que vão sofrer muito mais processos de erosão do que de sedimentação, ou seja, vai acontecer mais um processo de erosão, ou seja, atuando aí em temperismo químico, temperismo físico, principalmente, e eles vão sedimentar muito pouco, ou seja, vai ter uma chegada muito menor de sedimentos. Então, ele vai mais perder aí dentro desse processo erosivo do que sedimentação. Tá? Mas professor, então o Planalto tende a assumir em determinado momento, segundo essa classificação? Não agora, né? Porque a gente vai ter processos acontecendo aí de forma lenta. Lembra que a gente está falando de novo de tempos geológicos, tá? Então, os processos de erosão estão acontecendo, mas eles não estão acontecendo de uma forma tão rápida, né? Brusca, tá? Seguindo então os processos naturais desse processo de erosão. Tá? Então, o professor Absaber está colocando que o Planalto é uma área em que os processos de erosão vão superar esses de sedimentação. Beleza? E a planície? A planície é a área mais ou menos plana em que os processos de sedimentação vão superar os de erosão
independente de cotas altimétricas aqui, né? Então, se o professor Haroldo de Azevedo estava colocando as cotas altimétricas, aqui o professor Abissab não está relacionando muito essa questão das cotas altimétricas no caso da planície, tá? Então, vejam que áreas mais ou menos plana em que os processos de sedimentação, ou seja, está acontecendo muito mais sedimentação, chegada de material, né, transportado para essas áreas do que propriamente de erosão, tá? E aqui no caso da planície ele não vai considerar tanto as cotas altimétricas. É claro que no planalto são áreas mais altas, né? Seguindo áreas mais altas, mas que estão sofrendo esse processo de erosão e ele prefere classificar dessa maneira, tá? Então, adotando-se essa classificação geomorfológica, o Brasil passa a ter 10 compartimentos de relevo, tá? Então, vejam que no caso do professor Haroldo de Azevedo, a gente tinha uma classificação com 7 unidades de relevo e aqui com o professor Abissab a gente vai ter 10 compartimentos de relevo e não 7, como o professor Haroldo tinha proposto anteriormente. Então, na classificação do professor Aziz Abissab, então os planaltos eles vão corresponder a 75% do território e as planícies a 25%, tá? E aqui a gente tem aqui umas fotos de exemplo de planaltos e de planícies aqui ao lado. Bom, só para a gente fazer então um comparativo entre essas duas classificações, aqui na primeira fotografia a gente tem a classificação do professor Haroldo de Azevedo. Vejam que ele colocou a planície amazônica, o Planalto das Guianas aqui mais ao norte do Brasil, o Planalto Central brasileiro, o Planalto Atlântico, ele vai chamar o Planalto Atlântico aqui, e o Planalto Meridional, que fica entre a região sul e a região centro-oeste, principalmente, tá? E algumas áreas de planície, né? Aqui no sul do Rio Grande do Sul, aqui essa área de planície costeira, que vai desde a região sul, passando até ali o Amapá, na região norte, né? Toda essa área, principalmente aqui, na verdade, até essa região aqui do Pará, principalmente também, aqui é a outra planície amazônica e a planície do Pantanal. Mas vejam aqui que a maior parte, então, já nessa classificação de relevo brasileiro, é o Planalto. Mas a gente tem 7 unidades de relevo. Já o professor Abissab, ele vai colocar 10, como a gente tinha falado. Ele segue aqui com o Planalto das Guianas, aqui nessa região que o professor Haroldo de Azevedo está chamando de planície amazônica, ele vai chamar de planície e terras baixas amazônicas, tá? As outras áreas de planície do Pantanal e a planície costeira aqui, né? Que vai até aqui novamente, tá? Até a planície amazônica. E aqui no sul também, do sul do Brasil, a gente vai ter também essa planície costeira. E aqui a parte do sul a gente tem o Planalto Uruguaio, sul rio-grandense, as serras e planatos do leste e do sudeste do Brasil, o Planalto meridional, ele vai colocar aqui o Planalto nordestino, o Planalto brasileiro, o Planalto central, o Planalto do Maranhão e do Piauí. Vejam que aqui ampliou, ficou mais complexo, então, a classificação a partir do professor Abissab, tá? Então vejam que o Planalto Central e o Atlântico, o Planalto Meridional na classificação corresponde ao Planalto brasileiro, né? Todinho aqui então, né? Na classificação do professor Abissab. Então há diferenças nessas classificações. Enquanto que um adota o critério apenas de cotas altimétricas, o professor Abissab já está adotando, além disso, está colocando questões relacionadas ao depósito e sedimentos, né, de erosão e sedimentos desses espaços. Então aqueles que têm mais erosão e aqueles outros que têm mais sedimentação, ou seja, a chegada de material de outros lugares a partir do transporte, do intemperismo químico e físico, transporte e a sedimentação nesses espaços. Veja que essas áreas de sedimentação, então, são áreas mais baixas, né? De cotas altimétricas principalmente, que estão recebendo muito mais material do que perdendo, mais recebendo do que perdendo, independente de cota altimétrica ou não aqui na classificação do professor Aziz Abissab. Beleza, gente? Então até a próxima, a gente vai continuar na próxima falando um pouco sobre o relevo brasileiro ainda.